Fala, gente! Voltamos aí com o guia da temporada de abril de 2025. Eu já fiz a parte 1 aí com as continuações, e essa aqui é a parte 2 com os novos animes. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, começando aí com Sword of the Demon Slayer, esse aqui acompanha a história de um garoto que vira um caçador de demônios para proteger a amiga de infância dele, por quem ele é apaixonado, e virou sacerdotisa de uma cidade. E ele vai vivendo uma vida tranquila ao lado da irmã dele, que tem uma anomalia, ela não envelhece. Tá há mais de 15 anos aí sem envelhecer, e ela tem um olho de demônio que ela esconde, mas vai seguindo tudo tranquilo, até que aparecem esses dois demônios muito fortes, e aí a vida do protagonista muda completamente. Tem uma enorme revelação sobre a irmã dele, ao mesmo tempo que tem um evento bem chocante na história. Eu fui ler o material original para conseguir elaborar uma sinopse um pouco melhor e menos confusa. A sinopse original fica citando que o protagonista vive aí numa jornada por mais de 170 anos. Pô, mas como ele vive esse tempo inteiro? Ele é humano ou não é? Então, acontece um negócio lá na história que explica melhor isso, mas se você só solta isso na sinopse, só tem essa informação na sinopse, só fica confuso pra caramba. E tem um bando de informação confusa pra caramba na sinopse. Então, pra tentar melhorar, eu fui dar uma olhada no material original e, inclusive, descobri porque eles vão fazer uma estreia de episódio duplo. Eles querem chegar até um ponto aí que é uma reviravolta da história, basicamente, e tem uma cena muito marcante. O trailer tá bonitinho, a produção parece estar ok. Infelizmente, não tem um staff de peso, mas eles tiveram muito tempo de produção. Esse anime aí era pra sair no ano passado, mas deu muito problema aí com o estúdio devido a uma outra obra que ele estava produzindo, e aí resolveram adiar a estreia desse anime em um ano, praticamente. Alguns devem estar lembrando de Demon Slayer, porque tem aí o protagonista com o caçador de demônios, a irmã dele com o olho de demônio, então sim, tem similaridades, mas não é igual à história, já vale avisar. Ainda assim, pelo que eu vi aí do começo do mangá, eu acho que muita gente pode se surpreender com os eventos aí que vai ter no primeiro episódio. No final dele, seguindo aí, temos um anime daquele clichê agora que tá bem famoso de ser expulso do grupo. Aqui a gente tem um cara que foi criado numa favela e conseguiu melhorar de vida ao encontrar um cara que viu talento nele para ser um healer. E ele acabou virando um healer muito poderoso, entrou para um grupo de aventureiros, mas o grupo acaba expulsando ele, achando que ele é inútil, só para variar. E bom, depois disso ele volta para a favela onde ele foi criado e acaba virando um médico clandestino lá. E vai fazendo vários aliados, em geral as líderes de várias gangues da favela. São as garotas principais aí que aparecem toda hora junto com o protagonista. O interessante aqui é que o estúdio é novo, mas tá entregando uma animação bem legal até. Não é aquele negócio fantástico, mas tá um pouquinho acima da média, várias cenas aí. Então, enquanto eu não espero aquela produção de ponta, pra equipe que esse anime tem, ele tá com uma produção bem melhor do que eu esperava. E esse aqui acompanha a história de um quarentão que já foi um guerreiro lendário, e ele acabou virando instrutor de um dojo em uma cidade de interior. E ele vive uma vida tranquila lá, até que as alunas dele aparecem e querem levar ele pra cidade grande, pra ser professor lá, e ficar junto delas também, já que principalmente uma delas aí, essa de cabelo branco, é descaradamente apaixonada por ele. Inclusive, pelo trailer, não é só ela. Mas o ponto é que vai seguindo a história aí com as várias aventuras dele na cidade grande, ao lado das alunas dele. O curioso aqui é que o material original é uma novel, mas que não vende tanto. Já o mangá tá com vendas absurdas, a um ponto que eu tô muito curioso pra ver o que tem de mais nessa história pra vender tanto assim. De qualquer forma, a produção do anime parece jeitinho, tá com 2 estúdios trabalhando nele, nenhum deles é fantástico, embora o Passione seja bem conhecido por designs muito bonitinhos e bem acabados. A parte de ação é que ele não é muito famoso positivamente. E bom, esse anime tá com uma parte de ação que parece que tá usando uma técnica usando 3D e usando IA por cima pra refazer em 2D. Ficou com alguns errinhos aqui ali, umas partes meio estranhas, mas ainda assim é muito melhor que uma cena estática de ação. Tem muita gente perguntando do uso de IA em animes e tá aumentando bem gradualmente. Muita coisa nem dá pra notar de tão pouco que eles estão usando. Esse aqui parece que estão usando ali, mas nem dá pra ter certeza absoluta. É uma possibilidade. O ponto é, os designs estão bem acabadinhos, tem umas ceninhas de ação bem feitinhas aqui e ali, então pode ser interessante dar uma olhada. Esse aqui é um Isekai e acompanha um cara que é reencarnado em um mundo que tá muito mais desenvolvido que a Terra. Eles inclusive já começaram a explorar o espaço e o protagonista sonha em virar um imperador intergaláctico. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, que é filho de um nobre pequeno da região, e vai expandindo o território dele aí, os domínios dele pelo universo. E enquanto ele deseja se tornar um imperador maligno para as pessoas à volta dele, na verdade ele é considerado super justo e virtuoso, porque as pessoas desse mundo dele são tão ruins, mas tão ruins, que o nível de coisa que ele quer fazer nem é tão ruim assim em comparação. E ele vai fazendo várias aliadas aí que vão ajudando ele nesse processo aí de se tornar um grande imperador. Uma coisa que dá pra notar é que vai usar muita computação gráfica, já que vai ter muita luta de nave, robô, então quem não curte esse tipo de anime
caso com muito mecha, aí pode não curtir tanto. Mas dizem aí, em termos de extra, vale falar que o protagonista não tem frescura com mulher nessa história. Fora que é um isekai diferente pra variar, já que é um isekai futurista, ao invés de ser mais um onde o protagonista reencarna em um mundo de fantasia meio medieval. E bom, falando em mecha, temos o novo Gundam essa temporada também, que acompanha a história de uma garota, que acaba se envolvendo em batalhas de Gundam, é batalha esportiva mesmo, e ela se dá muito bem nisso. E ela vai se destacando até que ela encontra um Gundam lá que tem toda uma federação procurando por ele, e a partir daí a vida dela muda completamente, ela se mete num negócio bem complicado. O diretor é muito bom e o estúdio também é excelente, com computação gráfica, inclusive, que eles descaradamente estão usando no robô, então pode ser um negócio interessante pra quem gosta de Gundams. Atelier, esse aqui acompanha a história de um garoto que quer ser um aventureiro, tá num grupo até muito forte, mas acaba expulsando ele do grupo, sim, mais um expulso do grupo, porque ele é muito ruim em combate. E aqui tá correto, ele é muito ruim em combate mesmo. Mostra até ele cravando uma faca na própria perna aí no trailer, mas ele é muito bom em todo o resto. Como ele não era bom em combate, foi expulso, ele decide aí fazer vários trabalhos pra ajudar as pessoas, seja mineração, construção, dentre outras coisas aí que tá mostrando no trailer, e tudo que ele decide fazer, ele consegue resultados absurdos, porque ele é nível SS em tudo que não inclui combate. E é mais daquelas histórias onde ele não nota o quão absurdo ele é, mas as pessoas à volta dele, principalmente as mulheres à volta dele, estão notando. Dá pra ver as reações aí pelo próprio trailer. Então vai seguindo a história aí, com ele conhecendo várias garotas diferentes, ajudando elas aí, elas ficando abismadas com o absurdo ele é, enquanto ele não sabe disso. Telgone, esse aqui acompanha a história de um garoto que vive em uma vila, e ele é um dos guerreiros da vila, que defende ela de vários orcs que vivem atacando essa vila. E o protagonista, em um desses combates, acaba sendo quase morto, e nesse processo, ele tem vislumbres aí de uma outra vida e de várias coisas que ele nunca tinha visto antes. O mundo moderno, basicamente. Eu dei uma olhada no mangá. Ele também lembra de muitas coisas de ciência, e começa a usar isso para aprimorar as habilidades dele. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, enquanto ele vai descobrindo vários segredos desse mundo, e vendo quão injusto esse mundo é, e tentando entender também de quem são essas memórias que ele despertou aí, estão ajudando pra caramba ele a ficar mais forte. Tem essa garota também, que é o par romântico dele, eu acho que tá mais que descarado, já que se você pegar e separar também o visual, tá, é só os dois ali no visual, então mas é importante, né? E bom, a gente vai acompanhando as aventuras desses dois aí, descobrindo vários mistérios aí, segredos desse mundo dele. A equipe desse anime não é das melhores, então não exija muito da parte visual. Esse aqui eu tô mais curioso é com a história mesmo, a parte de lutas e tal, o que eles entregarem tá bom. Guilty Gear vai ter uma adaptação também pra anime nessa temporada, é basicamente a adaptação de um jogo que acompanha um mercenário que é filho de uma pessoa que era basicamente uma arma biológica criada nesse mundo com um humano. Então ele é meio arma biológica, basicamente, que é chamado de Gear. Teve uma guerra desses Gears aí que se revoltaram contra a humanidade no passado. A guerra finalmente acabou, mas deixou várias cicatrizes aí, alguns preconceitos também. E aí o protagonista vai seguindo a vida dele aí como caçador de recompensa junto ao amigo dele, se envolvendo em várias aventuras. Eu acho que dá pra notar, mas é tudo computação gráfica. E é uma computação gráfica decente. Dá pra notar que é computação gráfica, mas não causa aquele incômodo visual, não parece todo mundo um bando de robôs. Então, pra quem gosta do jogo aí, que é bem famoso esse Guilty Gear, pode valer a pena uma chance. Seguindo, temos aí essa comédia, onde uma garota encontra um gato alien obcecado pelos eletrodomésticos da Terra que começa a viver com ela. E ela vai tendo várias aventuras aí ao lado desse gato e também outros personagens que mostra aí no trailer, mas não fala nada sobre eles na sinopse. E bom, tem 3 casais aí, se você ver pelo visual, dá pra juntar 3 casais. Ó, tem um lá atrás, tem um no meio e tem um na frente. Então não sei se são os pares certinhos nem nada, mas eu gosto de tipar coisas em animes, então, de qualquer forma, fique à vontade pra bolar a teoria de vocês também. Eles aparecem bastante aí no trailer, então devem ser amigos ou conhecidos aí da heroína principal, que são relevantes da história. E esse aqui é a história de uma garota que tá num mundo onde, quando você completa 16 anos, você recebe uma bênção de um deus. E a heroína principal recebeu a bênção do deus gorila, o que deu a ela uma força absurda. Mostra aí no trailer, inclusive, várias partes da alusão dessa super força dela. E aí depois disso, começam a pentelhar ela direto pra ela ajudar em várias situações de perigo, onde a super força dela vai ser muito útil. Ao mesmo tempo, vai desenvolvendo o romance dela também, com esse cara principalmente. Vai ter outros caras bonitões aí à volta dela, é basicamente um shoujo, mas esse cara aí parece ser o par principal dela, pelo menos é o que dá a entender pelo trailer. Seguindo aí, temos uma comédia romântica que acompanha um cara que vive aí com várias irmãs muito bonitas, o pessoal do colégio dele, inclusive, inveja ele pra caramba, e elas parecem sentir algo por ele, mas não dá pra avançar a relação porque eles são irmãos. E bom, certo dia, ele resolve perguntar a uma delas
sobre relacionamentos, já que ele tá interessado em ter uma namorada, e coincidentemente, o pai dele avisa que ele não é filho dele. Na verdade, ele foi adotado. Então, na verdade, ele não é irmão de sangue das garotas lá da família. E com isso, as garotas, sabendo ainda que ele tá atrás de uma namorada, todas elas decidem ir pro ataque, ou boa parte delas, pelo menos. O trailer mesmo já deixa bem descarado. Várias delas querendo virar namorada e oficial dele. E vai seguindo aí a história com ele decidindo o que ele faz. Porque ele mesmo fala no trailer que ele quer dar um jeito de fazer todas felizes. Quem lê o material original comenta aí que o protagonista é muito melhor do que o de Kanojo. Por que eu tô comparando essas obras? Bom, é porque o criador dessa história é o mesmo de Kanojo. E uma das maiores reclamações de Kanojo é o protagonista da história. Esse aqui dizem que é completamente diferente. Ele é muito mais sério, não tem reações exageradas. Mas eu não li o mangá, então eu não vou confirmar isso. Eu tô falando o que me disseram. Então pode valer a pena dar uma chance, principalmente porque a produção tá muito acima da média. Vocês devem ter notado pelo trailer, que tá muito bonito, os designs são super bem acabados, tem fluidez. Até porque tá no estúdio do Gakobo, tá com um bom diretor pra comédia também. Então esse aqui tem tudo pra sair uma produção muito boa. Já se a história vai ser boa, eu não sei dizer. De qualquer forma, pra quem curte comédia romântica, pode valer uma chance. Esse aqui é uma comédia romântica de um garoto, com uma garota muito popular do colégio dele, que do nada aparece desacordada na frente da porta da casa dele e pede pra morar com ele, pra ele esconder ela. Porque se encontrarem ela, o pessoal que tá atrás dela, eles vão levá-la embora e a vida tranquila dela no colégio vai acabar. Já que ela, na verdade, não é uma humana. Ela é um robô criado pra... Como é que eu falo isso sem dar problema com o YouTube? Ela é uma boneca inflável high-tech. É a melhor forma de falar. E bom, ela claramente tem uma IA super avançada, já que ela tem consciência e tudo mais, e o protagonista começa a viver com ela a partir daí. Seguindo aí temos o Witch Watch, que é de um autor bem famoso também, de Kanata no Astra. Vamos pra esse. Seguindo aí tem a história de um cara que tem uma amiga há muito tempo, os dois são melhores amigos, até que aparece uma garota interessada romanticamente no protagonista, e a coisa começa a mudar entre ele e a amiga dele, que começa a mostrar ciúme e interesse romântico nele também. E vai virar um romance aí com as duas garotas disputando ele, e você na dúvida com quem ele vai terminar a história. A garota de cabelo azul, pelo menos no trailer, parece mais carismática, mas tem que esperar o anime começar pra ter certeza sobre essas coisas. A JC Staff, que tá por trás desse anime, e ela não costuma ter muitos problemas aí com comédias românticas. Então quem achou a proposta interessante, pode valer a pena uma chance. Já quem quer uma comédia romântica com muito fanservice, esse aí é o anime, provavelmente, que vai ter mais fanservice da temporada. Ele acompanha um garoto que sempre foi fascinado com a Takamine, que é a deusa da escola dele, uma garota hiper popular e também a presidente do conselho estudantil, e ela sempre tem notas perfeitas, uma reputação impecável, parece até inumano por causa do status dela no colégio, como ela sempre acerta tudo que ela faz. Até que o protagonista, acidentalmente, acaba descobrindo o segredo dela. Ela consegue voltar no tempo e refazer as ações dela toda vez que ela tira uma peça de roupa íntima. Sim, você ouviu direito. Ela volta no tempo tirando roupa íntima. O protagonista, depois de descobrir isso, e ela nota também que ele descobriu, começa a saber tudo o que aconteceu. A volta no tempo não apaga mais as memórias dele. E ela pega ele para ser o subordinado dela devido a isso e ajudar ela a não ser descoberta no colégio. E mais óbvio ainda, vai desenvolvendo um romance entre o protagonista e a garota na história. Se ela não matar ele do coração antes, porque tá mais que descarado pelo trailer que ela adora provocar ele. O diretor é muito bom com comédia romântica também, e já foi avisado aí que vai ter duas versões. Uma versão toda censurada, então se tiver um bando de coisas cobrindo a tela e tal nas versões que você tá vendo, é porque você tá vendo a versão censurada. E vai ter a versão sem censura, que deve ser mais próxima ou igual ao mangá, que tem cenas bem pesadinhas, vale dizer. Então, o que é uma comédia romântica com muito fanservice? Esse aí pode ser uma opção da temporada. A outra opção é um anime aí que deve ser menor, não confirmaram ainda, mas deve ter só uns 10 minutos por episódio, mas é a história de um garoto que era um herói de um mundo aí de fantasia, só que ele foi transportado pra lá, ou seja, um isekai, e a gente começa a história no final. Ele já derrotou o Senhor dos Demônios aí desse mundo, e agora ele pode voltar pra Terra. Só que uma elfa do grupo dele é louca de paixão por ele, e não se conforma que ele foi embora sem ela. Aí ela consegue dar um jeito de ir pra Terra também, e agora quer virar namorada dele. E vai seguindo a história aí com o romance dos dois. E a peculiaridade é que a elfa é completamente louca. Ela é apaixonada no nível Yandere lá por ele. Esse é mais um que vai ter a versão censurada e a versão sem censura. Pra quem quer um romance com adultos, essa história aqui se passa no futuro e acompanha um cara e uma garota que trabalham em uma imobiliária, e a cidade deles parece até bem retrô, só que tem vários elementos futuristas à volta deles. E isso tudo é meio que uma distopia que eles estão. Só que vai revelando as coisas bem devagar, tem vários mistérios na história. Um dos mistérios é que a garota tá gradualmente se apaixonando pelo colega de trabalho dela.
Tinha até uma comemoração deles casados. Então, por que ela não lembra disso? E por que o cara, que em tese já estava casado com ela no passado, não fala isso pra ela? Continua fingindo que os dois são desconhecidos. Então, o que tá acontecendo? Tem vários mistérios ali também. Então, envolve esse romance nessa cidade aí, onde eles vão descobrindo várias coisas devagar, e esse mistério sobre o passado dela que ela não lembra. Pra quem gosta de romance com um pouco de mistério, pode valer a pena dar uma chance pra esse. E esse aqui acompanha a história de uma aprendiz de bruxa que descobre que só tem mais um ano de vida, já que ela foi amaldiçoada, e a única forma de reverter essa maldição é conseguir coletar 1000 lágrimas de felicidade pra fazer uma cura. A partir daí, ela vai em uma jornada pra tentar fazer o máximo de pessoas felizes possível e conseguir essas 1000 lágrimas que ela precisa pra conseguir viver mais de um ano. Ou pelo menos tentar criar boas memórias por um ano, ajudando as pessoas, fazendo com que elas lembrem dela antes que ela morra. Pelo trailer dá pra notar que a produção não parece nada fantástico, mas ainda assim a proposta é interessante, meio diferente até. Your Form é um sci-fi, ele acompanha a história de um mundo tecnológico que se desenvolveu tanto que as pessoas começaram a usar um aparelho onde elas gravam todas as memórias, sentimentos, tudo delas que elas passam durante a vida, e a gente acompanha um investigador especial que usa esses dispositivos que guardam todas as memórias, sentimentos e tudo mais para conseguir buscar evidências e prender criminosos. Mas as habilidades dela, quando ela invade essas memórias, mostra até alguns trechos disso no trailer, são tão acima da média, a mente dela é tão avançada em comparação às outras pessoas, que ela acaba no processo de desvendar as coisas, entrar nas memórias e tal, ela frita o cérebro dos parceiros dela. E aí, depois de ter perdido vários parceiros, eles colocam um androide junto com ela, porque é o único que vai aguentar aquelas coisas que ela faz lá, nesses aparelhos de memória e tudo mais. E a gente vai acompanhando a história dos dois, conforme ela, que tem um certo preconceito até contra robôs, começar a criar um interesse romântico até no parceiro dela. E a gente vai vendo aí os vários casos em que eles vão participando. O que é curioso aqui é que a produção parece boa, o trailer tem várias cenas legais, mas o estúdio em si que tá fazendo esse anime não é dos melhores. Então parece que quem tá compensando o negócio é o diretor, que é bastante experiente. Essa história acompanha uma garota que viveu uma vida bem rígida, sendo treinada para ser uma santa e casar com o segundo príncipe. Só que o príncipe acha ela muito fria e acaba desfazendo o noivado. E ao invés disso, manda ela como moeda de troca pro reino vizinho, onde ela acha que vai ser muito maltratada, mas pelo contrário, lá eles valorizam ela. A vida dela melhora pra caramba e no meio disso, ela lembra que na verdade ela tá vivendo no mundo de uma novel que ela leu. Ou seja, é basicamente um Isekai. Ela foi pro mundo de fantasia e reencarnou nele. E aí ela lembra dos eventos da história e um deles é a destruição daquele reino que rejeitou ela e vendeu ela como moeda de troca. E agora ela fica no dilema se ajuda eles ou não. E obviamente ela vai desenvolver o romance aí com o príncipe, provavelmente, desse reino, aonde ela foi parar. Esse aqui acompanha a história de uma universitária que sonha em virar uma mangaka, mas todos os trabalhos dela são rejeitados pelos editores. E aí, depois de se desiludir bastante, ela decide viajar pelo Japão para relaxar e vai conhecendo várias pessoas nesse processo, inclusive mangakas. Tem vários personagens que vão mostrando aí, cada um deles é uma coisa. Um é o editor dela, outro é uma mangaka, dentre outros. E o foco da história é a gente acompanhando ela nessas viagens dela. O diretor que mais chama atenção aqui é o diretor de ReZero, da primeira e segunda temporada. Ela estava desaparecida há um bom tempo e reapareceu agora, do nada, aí nesse anime, que não é um dos mais badalados da temporada. Tá no estúdio novo, mas esse diretor aí é mais do que experiente, tem muitos contatos bons, então ele deve conseguir se virar. Esse aqui deve chamar atenção por um motivo muito peculiar. A história é basicamente duas garotas, irmãs gêmeas, que estão tentando viralizar no TikTok. Enquanto elas tentam fazer vídeos de dancinhas, entre outras coisas, o mundo à volta delas começa a mudar do nada, começa a acontecer um bando de coisa estranha. E é isso, só tem isso da sinopse. Pode ser um anime de 5 minutos, pode ser um anime de 10 minutos, eu não sei. O diretor e estúdio são novos, o que faz sentido porque esse anime é um projeto de um anime feito 99% com ferramentas de IA. Eles têm um pessoalzinho aí pra dar uma ajudinha, mas retocado algumas cenas, mas ajeitado algumas coisas que as IAs não conseguem fazer com perfeição, mas praticamente tudo é feito com o IA. A trilha sonora também tem um compositor por trás. Eu pensei que era feita com o IA, mas depois eu fui pesquisar a fundo e não. Tem um compositor lá, porque senão eles não podem pegar direitos autorais sobre. Inclusive os designs também, se não tiver um designer de personagem, eles não podem ter direitos autorais. Mas a parte dos animadores, pra botar tudo em movimento, aí não, eles usam ferramentas de IA pra isso. Então o propósito aqui não é necessariamente começar a criar toneladas de anime só com o IA a partir de agora, mas aprimorar as ferramentas que tem, veem as lacunas, o que elas não conseguem fazer direito, e aí com isso começar a usar as ferramentas que já dão certo,
estão muito boas, que eles testaram nesses projetos pequenos e em projetos maiores. Então isso aqui é basicamente um projeto experimental que eles estão fazendo. Por isso a sinopse, que não tem nada demais ali dos garotos e tal, em situações estranhas que estão acontecendo, porque o que eles querem mesmo é botar essas ferramentas de IA para desenvolver o melhor que elas podem e tentar aprimorar elas conforme vão usando mais, veem o que elas fazem bem, o que não fazem, etc. Então bem interessante, eu com certeza vou dar uma olhada quando estrear, não tô nem pra história, mas eu tô muito curioso como é que vai ficar esse anime totalmente feito com IA praticamente. Super Cub é uma animação chinesa que vai estrear aí no finalzinho de março, então tô contando como da temporada de abril. O trailer tá muito impressionante e a história acompanha um garoto que encontra um cubo que veio do espaço que dá superpoderes a ele. A partir daí ele tem que treinar para desenvolver esses poderes e conseguir resgatar a garota por quem ele é apaixonado e foi sequestrada por um homem misterioso que também parece ter poderes. Tá cheio de sequências muito impressionantes nesse trailer. Só não vai ter um streaming oficial que esse anime vai sair, então vocês vão ter que buscar por fontes alternativas. Já esse aqui vai ter na Netflix, Devil May Cry. Tá chegando aí com uma adaptação do jogo que acompanha o Dante, que é um caçador de demônios querendo vingar a morte da mãe dele. A animação tá boa, tá sendo feito por um estúdio famoso aí da Coreia. Ele já fez inclusive algumas animações aí de The Witcher e ele costuma fazer um trabalho legal. Ele só não é tão bom com a computação gráfica. Dá pra notar inclusive no trailer aí de Devil May Cry nas partes que ele tá na moto dele. Mas tirando esses momentos, a maioria das cenas tá bem legal. Mono é de um mangá do mesmo criador de Yuru Ken e acompanha a história de várias garotas de um clube de fotografia e um clube de filmagem que se uniram. E a partir daí elas começam a testar um bando de ferramentas aí de vídeo. Seja para esporte radical, seja para filmagem de filmes, séries, dentre outras coisas aí. Então, basicamente, vários grupos se divertindo aí com equipamento de filmagem. Summer Pockets é a adaptação aí de uma visual novel, que é basicamente um jogo. E bom, na história, a gente acompanha aí o protagonista, que viaja para uma ilha para cuidar da casa da avó dele, que acabou de falecer. E aí quando ele chega nessa ilha, ele encontra 4 garotas misteriosas e começa a despertar uma nostalgia nele isso e memórias do passado. Mesmo que ele, pelo menos, não lembre de ter vivido naquela ilha algum dia. Mas pouco a pouco, várias memórias num passado escondido dele vão sendo reveladas com coisas que ele nunca poderia imaginar. Então é basicamente uma história de romance com mistério. E obviamente reviravoltas. Segundo falaram, vai ter 20 e tantos episódios aí esse anime e vai adaptar todas as rotas das garotas principais. Porque nesses jogos, geralmente tem uma rota, você segue ela, aí termina a história, só que aí você volta no tempo e agora você pode escolher uma outra rota. Aqui eles não afirmaram se vai ser nesse modelo de volta no tempo, e aí vai pra rota de outra garota. Um bem famoso, que aí o Sugano Sora fazia isso, de uma forma bem confusa, porque ele não voltava completamente no tempo. Outros modelos que a gente tem é a Magami SS, que volta quase completamente, e cada história, cada 4 episódios, ele vai na rota de uma garota diferente lá, e aí termina a história certinho com ela. E tem também histórias lineares, onde o protagonista desenvolve toda a rota da garota, menos a parte romântica. Ele não fecha romance com ela, só resolve todos os mistérios do passado dela, problemas, dramas, etc. E aí vai pra história de outra garota. E vai seguindo assim, desenvolvendo todas as garotas, sem ele fechar o relacionamento com nenhuma. Então não pega a rota completa do jogo. Então a gente não sabe qual modelo eles vão usar aqui. Vai ser um desses dois. Ou volta no tempo, ou segue direto, mas sem fechar romance com nenhuma. Ou fechando romance talvez com uma delas no final, a possibilidade também. Esse estúdio é muito bom, ele não pega coisa demais pra fazer. Então a produção tá muito boa, dá pra notar, soltaram até a opening, já tá muito bonita. O diretor também se dá bem com esse tipo de história. É o diretor que também trabalhou, inclusive, em Amagami SS, então não deve ter grandes problemas, não. Principalmente nesse estúdio. Moonrise, esse aqui é um anime original que vai sair direto na Netflix. Ele acompanha a história de uma humanidade que formou um tratado de paz mundial através de uma inteligência artificial que todos os países lá, basicamente, concordaram com ela. E ela acabou fazendo um negócio bem discutível. Ela mandou pra Lua, onde eles têm uma colônia, todo o lixo da Terra, pra limpar a Terra, e também mandou todos os bandidos, todo criminoso, é mandado para a Lua. E isso tornou a colônia da Lua um local super perigoso, cheio de crime, pobreza, dentre outros problemas. E levou eles a se revoltarem com o pessoal da Terra, o que está gerando aí a possibilidade de uma nova guerra. O protagonista acaba pego no meio do conflito, através de um atentado que matou toda a família dele, e ele jura vingança. E a partir daí a gente acompanha ele se juntando ao exército da Terra, só para acabar descobrindo uma verdade inesperada sobre o líder da força de resistência da Lua. Esse anime está sendo feito pelo Witch, que é um excelente estúdio e tá muito bem animado. O diretor também é muito bom, trabalhou na segunda temporada e na terceira temporada de Attack on Titan. Tem uma trilha sonora também bem chamativa, o compositor é bom. Então é daqueles que a sinopse não diz tanto, mas a parte visual vende bastante e te deixa interessado. Pelo menos me deixou. E por último, The Beginning After the End. A história acompanha um rei que é reencarnado em um mundo de fantasia e a gente vai acompanhando as aventuras dele nesse mundo. Conhecendo várias pessoas, guerreiros, essa elfa aí, que é descaradamente o par romântico
artístico dele. O mangá é muito popular, principalmente no ocidente, e se esperava que recebesse uma produção de ponta. Infelizmente não foi o caso. Eu já fiz mais de um vídeo aqui no canal, tanto em lives, eu também já comentei os trailers, que a produção tá muito fraca. É por um estúdio aí que não fez muita coisa e não faz projetos muito acima da média, na verdade, pelo contrário, e também não tem uma produtora, ou seja, quem tá bancando, que seja muito forte por trás. O que gerou uma produção aí que parece bastante econômica, cheio de quadro estático, cenas de ação que não são muito impressionantes no trailer. O máximo que dá pra falar bem é que tem um efeitozinho digital lá, que alguns podem se impressionar, não sei, mas isso aí não diz nada sobre a animação, é só um efeito que colocam em cima. A melhor coisa dos trailers é o compositor, é o de Dungeon Idai, ele é muito bom, e a trilha sonora realmente tá chamando atenção por trás. Então talvez dê uma salvadinha em algumas cenas de ação aí, mas eu não recomendo colocar grandes expectativas na produção desse anime. É triste pros fãs do mangá, que queriam uma adaptação no nível de Solo Leveling, por exemplo, que é bem acima da média, mas infelizmente The Beginning After the End não ganhou o mesmo tratamento. Eu já expliquei vários motivos aí disso nesse vídeo separado, não vou entrar em detalhes de novo aqui, porque vai prolongar mais ainda o vídeo, mas o ponto é que eu não recomendo colocar grandes expectativas. Esperem uma adaptação bem mais ou menos aí do material original. Mas pra quem não conhece o material original e gosta de histórias de Isekai, de reencarnação, etc., pode valer a pena dar uma olhada pra ver como é a história. Aí se você gostar da história, mas o anime não te agradar tanto assim, você pode ir pro mangá. E também segue esse anime aí de extra. Ele devia estar na lista de continuações, mas ele só foi confirmado para essa temporada depois que eu já tinha soltado a lista de continuações. Ele, na verdade, saiu oficialmente no ano passado, só que aí foi cancelado depois de 4 episódios e agora tá voltando. Ele teve 7 problemas de produção, basicamente. A história acompanha um guerreiro e uma bruxa muito poderosos que acabam se apaixonando, só que são de nações rivais. Então eles ficam tentando desenvolver esse romance deles, ao mesmo tempo que tem vários conflitos aí entre as nações que eles ficam tentando resolver. O anime teve uma mudança de staff, mudou o designer e teve uma produção desastrosa lá no ano passado. Agora eles devem voltar com uma produção, pelo menos, que não esteja tudo torto, já que tiveram muito mais tempo de produção. E eles vão passar o anime do zero, desde o episódio 1. Tem alguns animes que alguns contariam como novos, que são esses aí. Eu já comentei eles no guia de continuações, porque se for remake ou se eu considerar spin-off, eu coloco no guia de continuações, porque senão ele fica muito pequeno e o guia de novos animes fica grande demais. Esse aqui já ficou enorme, e olha que eu peguei muita coisa e coloquei nessa parte de continuações. Então alguns animes bem interessantes, mas que eu considero como spin-offs, que é To Be Hero X e também Vigilante, que é um spin-off de Hero Academia. Então aí, por exemplo, nesse vídeo de continuações, deem uma olhada lá. Tem mais alguns animes para essa temporada, tá tendo cada vez mais animes na temporada, então não dá pra comentar tudo num guia só, fica coisa demais. Mas vai ter depois o guia em live que eu vou fazer futuramente, onde eu comento todos os animes da temporada, é gigantesca, é mais de 1 hora, e aí eu comento esses animes que faltaram. Você pode simplesmente pausar o que eu acabei de mostrar pra vocês do guia escrito, mas às vezes está faltando anime nessa lista aí ainda, não saiu todas as datas, ou tem alguma pequena mudança ou atualização que tem que fazer, e isso só dá pra fazer no guia escrito. Por isso eu sempre recomendo dar uma olhada nele. Inclusive os streamings oficiais de cada um dos animes estão sempre no guia escrito. Alguns aqui não tem streaming confirmado ainda, por isso que a gente não coloca. Então se você tá na dúvida, dá uma olhada no guia escrito. E bom, gente, é basicamente isso. Fique por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.